Max Verstappen passou dos limites, ou ele passa dos limites como piloto de corrida de Fórmula 1? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo jogando aquela bomba. Vai, a bomba é sua agora. Cara, é uma pergunta complexa porque você pode responder em múltiplos níveis. Você pode descer até o fundo da psicologia do multicampeão ou de qualquer atleta de elite que sai da curva e pode vir até o raso desta ação aqui, da situação atual. Tá? Vamos começar um pouco mais profundo. Essa semana eu vi uma entrevista do Toto Wolff, o Martin Brundle estava fazendo. Só que num determinado momento inverteu. O Toto Wolff começou a fazer pergunta para o Martin Brundle e uma delas foi assim. Que é ex-piloto. Exatamente. Como era o Senna na vida real? Depois de muito discorrer e tentar adorar a pílula, o Martin Brundle virou e falou assim, olha, o Senna, como outros grandes campeões, precisava ter um inimigo, porque era o ponto focal. Aí a gente vai pesquisar. Ele chegou na Europa, Henrique Mancilha, era o arqui-inimigo. Não era, mas ele montava, foi lá, pegou no pescoço do cara. Tal. Depois Calvin Fish, depois Martin Brundle. Tony Fullerton atrás. Isso, né? Aí foi para a Fórmula 1, teve vários, né? Primeiro quebra-palco Lauda, de Boca, depois Prost, nesse meio Piquet, né? Depois Schumacher. E se você olhar bem todos os pilotos, Hamilton também teve os seus inimigos. Massa em 2008, depois Rosberg, depois Verstappen. Verstappen é a mesma coisa. Kart, Leclerc, Fórmula 3, Ocon. Chega na Fórmula 1, os companheiros de equipe, aí veio Hamilton, aí Pérez. Mas por que eles fazem isso? Porque eles precisam de um ponto para dirigir todo o seu esforço. Tendo um inimigo, você tem um ponto focal, principalmente se ele responde. Aí se ele responde, retroalimenta. Só que esse ano... É uma motivação. É uma motivação. Doa quem doa. O grande atleta, ele não tem muito essa moralidade do cidadão comum como nós. Tá? Nadadores são assim, lutadores de todas as modalidades também são assim, jogadores de futebol também, rivalidades. Só que até no passado, Verstappen pegou o Norris, o que ele fez com o Norris no México, na minha opinião, foi até pior do que ele fez com o George Russell agora. Até pior. E brigou com o George Russell, disse que ia jogar ele na parede, ou pegar ele pelo pescoço no começo do ano, um negócio assim, né? Só que esse ano quem tá brigando com ele de verdade pelo campeonato, posso falar cagando e andando? Então já falei. Tá cagando e andando se ele tá fazendo o cara como inimigo. O Piastri é absolutamente impermeável a esse tipo de coisa. E o que acontece? Essa energia volta. Então essa explosão do Verstappen, ela começou com um final de semana extremamente difícil em Mônaco, uma semana depois chega na Espanha, o carro não respondeu do jeito que costuma responder, ruim na sexta, melhora no sábado, faz uma classificação maravilhosa e vai bem no domingo. Não respondeu. A Hannah Schmidt fez uma estratégia magistral, mas crítica, no fio da navalha. Ela dependia daqueles jogos de pneu que eles tinham. E aí veio o safety car. Aí acabou, destruiu. E a Red Bull tinha uma expectativa boa para essa etapa. Perfeito. Essa estratégia de aumentar uma parada deles foi fantástica. Ele estava brigando ali, pelo menos com o Norris. Aí, a hora que ele sai do box, olha o pneu, branco, duro, todo o resto bem calçado, aquilo demoliu. Aí ele toma uma passada do Leclerc. Se vocês olharem, não tem como punir nem Leclerc nem Verstappen. Foi batida de roda no meio da reta, meio de largura. O fato do Leclerc estar convergindo um pouco para a esquerda para fazer a tomada ideal da curva. Ele deu chegar para lá mesmo. E é o que todo mundo faz desde o início dos tempos. Incidente de corrida. Incidente de corrida. E é a admoestação mesmo. O Verstappen vive fazendo isso. Todo piloto que se preza... Se tem um cara que não pode reclamar disso, é o Verstappen. Exato, mas todos os outros fazem. Pô, você está ultrapassando. O cara está te espremendo, porque o Verstappen, ele devia estar aqui. Ele veio para cá. O cara está te espremendo contra a tomada, você vai dar um chega para lá para ele. Tipo assim, me deixa fazer a curva. Cara, isso é normalíssimo. Desde o kart cadete você vê isso. Aí ele tomou essa. Aí veio o George Russell, dive bomber. Joga ele para fora. Já ficou mais ainda. Entra a equipe e fala, devolve a punição. E ele sabia que não estava
que não estava errado, aí demoliu a armadura. Ele está assim, no limite de pedir para sair. E a forma dele reagir é totalmente agressiva. Exatamente. Não é porque o carro é ruim, não é porque a equipe é ruim, é porque não atendem mais a expectativa dele. Ele quer ganhar sempre, como o Hamilton queria ganhar sempre na época dele, o Schumacher a mesma coisa, o Senna a mesma coisa. Todo grande piloto não aceita perder nem em jogo de bocha. Você falou do dive bomb do Russell. Tem toda a polêmica, primeiro, sobre a manobra em si, né? Tô falando do primeiro incidente entre os dois, para deixar claro para nossa audiência. Depois a gente chega na... Isso. Mas o do Leclerc, eu concordo. Há quem ache que o Leclerc merecia uma punição de 5 segundos. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso antes da gente passar pro próximo. Até por uma questão de lógica daquilo que a gente vem vendo do campeonato. É que eu discordo dessa suposta lógica. Sim, mas até assim, porque ela não se aplicou no próprio GP da Espanha. Assim, vamos lá. Se for assim, eu falei isso no reta final. Você pune o Lawson e o Berman 15 vezes durante a corrida. Sim, então... mas é o que eu tô dizendo assim. Até por uma... O que eu acho que, em tese, o que deveria ser a audiência comum, a audiência que todo mundo assiste ali, o fã básico, é olhar algum lance e entender que aquilo vai dar 5 segundos. Ou que aquilo não vai dar punição. Ou que aquilo vai dar drive-thru, sei lá. E isso não acontece. Porque acontece carrinho por trás, seu último homem, vermelho. Todo mundo já sabe que é vermelho. E na Fórmula 1, cada vez mais, não há um padrão. Até porque eu acho... Talvez até o Jonathan Whitley falou que já foi muito pior. Sim. Né? Mas... E é curioso que o Jonathan Whitley falou isso para contradizer o Horner quando o Christian reclamou depois da corrida. O mundo tá acabando nesse caso. Né? Mas enfim, eu acho que eu bati o olho no lance do Leclerc e falei assim, isso aqui dá punição. Não porque o Eric gostaria de punição, mas de acordo com aquilo que a gente tem visto nos últimos anos, assim, isso aqui eles vão punir. E não puniram. Tudo bem, para mim também é lance de corrida. O que o Russell, para o Eric... é lance de corrida e segue a vida, a punição realmente teria que ser como aconteceu. Né? Eu estou contestando a FIA até mesmo quando ela está certa, para os meus padrões. Eu entendi o seu ponto. Entendeu? É mais a questão da consistência. É consistência. Mas por que tem tantas visões diferentes, tanta contestação e tantos julgamentos diferentes? Porque há decisões diferentes. Porque tem regra demais. É impossível cobrir todos os nuances desportivos, porque desportivo pressupõe lidar com pessoas. Sim. E pessoas são diferentes em situações diferentes. E ainda tem comissários diferentes em diferentes corridas. Exato. Você pega aqui o F1 Clash, o joguinho. Cara, os pilotos são sempre os mesmos. Um piloto anda bem numa pista, não anda bem na outra. Ele tem uma pontuação maior, uma pontuação... Gente, não é assim. Pessoas não são assim. Um dia o cara tá de bem com a vida. Outro dia o cara tá extremamente pé. E outro dia o cara tá desanimado. Você acha que a ultrapassagem do Hülkenberg para cima do Hamilton aconteceu por quê? Ele não esboçou o mínimo movimento de defesa, porque ele estava por aqui do que estava acontecendo. Não interessa quem esteja certo. Se é o engenheiro que é errado, que a Ferrari está sabotando. Sim, mas é fato que ele nem tenta fechar. Nem tenta fechar. Ele entregou. Falou, cara, eu vou fazer o quê? Do jeito que tá? Vai, passa, vai embora. Vamos, joga para Deus. Quando você tem várias situações, apenas as situações extremamente claras é que vão criar um consenso. Não sei se vocês viram a Fórmula 3. Tem um pilotinho lá que chama Nicola Lacorte. Ele deu no meio da caixa de câmbio do Badoer, do filho do Brando Badoer. Do Brando Badoer. Na minha época era Só que aquela foi a 4ª punição que ele tomou na corrida. Ele foi suspenso para a próxima etapa. Mas, cara, quando o cara vem, dá na traseira e faz o cara rodar, perfeito. Aí você vê 2 lances de Fórmula 2, Mini contra Montoya e Verschoor contra Lindblad. Os lances muito parecidos, um resultou punição e outro não. Porque tem pequenas nuances. Nesse caso do Leclerc, ele já tinha passado, a roda dianteira do Verstappen toca no assoalho dele, portanto ele já tinha ganho a posição. No entre-eixos ali do Leclerc. Exato. E depois do Verstappen tinha espaço para mais 2 carros. Você não tem que dar o espaço de um carro, tinha 3.